De volta com o cenário político, nesta sexta-feira, nós estamos conversando com o jornalista Carlos Santos. O assunto não pode ser outro, né? Política. Estamos falando sobre política nacional. Daqui a pouquinho a gente fala sobre governo do Estado também. Então, se der tempo, a gente fala ainda um pouquinho de Mossoró. Então, você participa com a gente neste programa de sexta-feira 13, né, Vanúvio? Sexta-feira 13, Carol. O Ronda Policial mostrou que esse dia de hoje foi e está sendo meio pesado, né? Pois é, Carol. Acidente com vítima fatal na BR-304, situações de violência que estão em andamento em toda Mossoró, e a gente teve a informação de um caso que está repercutindo agora nas redes sociais e que a nossa equipe do Ronda Policial está colhendo informações no Partage Shopping. Então, o nosso jornalismo está apurando informações e ainda nesta edição a gente poderá atualizar você que acompanha aqui o nosso cenário político. Exatamente. Então, vamos continuando aqui o programa de hoje. Vamos falar sobre o assunto que você está aí esperando para acompanhar com o nosso colega Carlos Santos. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a audiência pública da saúde, que ontem teve, mas hoje também, não é, Vanúvio? Segunda audiência pública da saúde lá na Câmara Municipal. Exatamente, Carol. Uma série aí de 3 audiências públicas que trazem aí a prestação de contas da saúde do município de Mossoró. Tivemos do último quadrimestre de 2020 ontem, hoje 2020 o ano todo. Próxima segunda tem já do primeiro quadrimestre deste ano 2021. Acompanhe como foi a audiência pública nesta sexta-feira lá na Câmara de Mossoró. A maioria dos vereadores não compareceu à segunda audiência pública para a prestação de contas da saúde dos últimos 4 meses de 2020 e dos 2 quadrimestres desse ano. A série de audiências iniciou nesta quinta, dia 12. Nesta segunda audiência, ainda estão sendo analisados os dados de 2020. Ontem foram as informações do último quadrimestre da gestão anterior. E agora, um relatório gerencial de todo o ano de 2020, que, segundo a Secretaria de Saúde, vai nortear um plano plurianual de 2022 a 2025. Estaremos aqui apresentando todo o relatório gerencial do ano de 2020 para que agora juntos a gente construa o plano plurianual de 22 a 25 para que a gente tenha embasamento nesse plano e consiga respirar melhor durante esses anos. A vereadora Marleide Cunha do PT também criticou a ausência de informações repassadas à Câmara antes, que serviria para subsidiar as discussões. Eu já questionava isso no período em que estava no sindicato, porque nós nunca tínhamos acesso aos relatórios. Achei que quando chegasse na Câmara seria diferente, mas não é. É uma barreira que precisa ser derrubada. O vereador Raélio Araújo citou o volume de recursos Covid recebido pelo município em 2020 e criticou a falta de transparência. Entrou aí em torno de mais de 80 milhões de reais nos cofres públicos e nós não vimos uma ação concreta. Mas é importante participar, o vereador participar, a população deveria participar, ver. E isso é um número que eu vou pegar, jogar para a população, porque o dinheiro é dela, né? Tá aí, mais uma audiência pública da saúde com a prestação de contas. Alguma coisa a comentar, Vanúvio? Carol, algo burocrático precisa acontecer, né? Estas prestações de conta, e a gente observa que é de pouco interesse da população, é de pouco interesse da classe política, mas a gente precisava entender como é que funciona, né, a prestação de contas da saúde para saber o que a gente provocou ontem, né? Comparativos, indicadores da saúde, e a gente, de fato, só vai poder comparar esta gestão com a gestão passada, pelo menos no próximo ano. Mas é algo muito incomum as pessoas se interessarem. Seria bom que a gente pudesse realmente ter aí esses números mais fáceis, né, para que a gente pudesse entender sobre contas e saúde. É verdade, viu, Vanúvio? Vamos agora com Carlos Santos, que está aqui com a gente. Lembrando que os contatos para você participar vão aparecer aí na tela, para você mandar sua pergunta, sua
consideração aqui para a gente. Carlos, esta semana lá em Brasília, como todas, muito movimentada, mas está acontecendo ali a reforma eleitoral, que acontece sempre no ano anterior às eleições. E aquela decisão de rejeição ao distritão e um acordo para as coligações. E aí? É vantajosa essa volta das coligações? E para quem? Olha, na verdade, o distritão, a imprensa nacional tem abordado, tem dissecado o assunto, considerando que o distritão foi um despiste para, na verdade, exumar, trazer de volta as coligações entre os partidos na disputa proporcional. Vereador, deputado estadual, Câmara Federal. Eu acho que é um atraso. Como é um atraso e mostra como é instável nossa democracia, nossa república, a cada 2, 4 anos, uma mini-reforma, outra mini-reforma, mais uma reforma. E você não vê, de verdade, as reformas avançando para a melhoria do sistema partidário, do sistema eleitoral. O que nós observamos é que o interesse de grupos, dos grupos mais influentes, das forças partidárias mais fortes, esses interesses é que acabam prevalecendo. A gente viu que o experimento da disputa municipal deixou muitas lideranças políticas, os caciques das grandes forças, atordoadas, né? Cada dia mais surgindo nomes novos, figuras emergentes, e eles perdendo o controle, digamos assim, do poder, do sistema. Então, as reformas que têm ocorrido, e se nós tivermos realmente a volta das coligações, para mim, um atraso. Há uma possibilidade do Senado vetar isso, existem algumas vozes nesse sentido. O sistema deveria privilegiar o fortalecimento dos partidos e não das forças partidárias. Eu sou de uma época em que, quando você falava de um nome de um político, dizia, olha, é Aloysio do PMDB. Não é? Isso. Não, agora é o MDB de fulano, é o PTB de cicrano, enfim, todos têm dono. E mesmo aqueles partidos mais ideológicos, quando você começa a fuçar, investigar, apurar, tem 2, 3 caciques internos, né? De forças que às vezes se conflitam, mas no fundo tratam de acomodar os seus interesses para evitar novos nomes, gente emergente no partido que possa suplantá-los, eclipsá-los. Enfim, a gente não avança, infelizmente. Ontem nós tivemos a confirmação de que o Beto Rosado assume, né, a cadeira do pai como presidente do partido e, fazendo as contas, já são 5 os federais à frente de suas siglas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Desculpe, você escreveu, inclusive, uma matéria muito interessante que eu reproduzo no blog Carlos Santos, mostrando justamente isso. Né? Isso. E o que representa hoje um deputado federal ou qualquer que seja o político com mandato à frente de um partido, seja no município ou seja em nível de estado? Olha, é sempre muito interessante para aquele político, para aquele grupo que comanda o partido, porque virou uma empresa. O partido virou uma grande empresa. E, às vezes, é uma empresa familiar, é uma empresa individual. E é o que nós acompanhamos, permitindo que o líder, aquele grupo, acomode os seus interesses, acabe priorizando seus interesses. Então, dos 8 deputados federais, 5, não é? São comandantes de partidos. E Carla Dixon, o marido, dirige um outro partido, dirige o partido que ela está, o deputado Albert Dixon. Então, não há um interesse, digamos assim, de fortalecimento partidário, mas de grupo. Você vê que no caso do progressista, saiu o pai Betinho, entrou o filho Beto. Vamos aproveitar deixa e já entrar nessa questão eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Nas últimas semanas, desde o mês passado, começaram a aparecer os nomes em oposição a Fátima Bezerra, que se colocam como oposição a Fátima Bezerra. Como é que você tem visto? Benes Leocádio, Vanuf, me corrija se eu esqueci alguém, o Haroldo Azevedo e...
Carlos Eduardo Alves. Carlos Eduardo Alves, inclusive, que vai estar aqui na próxima semana. Exatamente, falamos sobre isso ontem. E, inclusive, com números já de pesquisas. Ontem saiu outra pesquisa, né? Pois é. Qual é a avaliação que você faz dos nomes primeiro? Daqui a pouco a gente fala dos números. Olha, eu entendo que Fátima continua favorita. É um nome a ser derrotado. Não tem gordura, como a gente costuma falar no marketing político eleitoral. O que é ter gordura? É ter uma alta intenção de votos, de modo a que, entrando na campanha, tenha o que perder. Então, ela não tem o que perder. Mas, ao mesmo tempo, você olha para trás, não vê nomes vigorosíssimos ou vigorosos e que estejam de forma ameaçadora encostando nela. Surgiu, numa pesquisa anterior, o nome de Carlos Eduardo, podendo ser o nome que a enfrentou em 2018. Há uma possibilidade. Mas aquelas forças de oposição que começaram a se mexer atrás de um nome, elas não conseguiram encontrar esse nome. O nome de Benes Leocádio é um nome absolutamente artificial, né? Não há nenhuma base, realmente, de consistência política. Não, porque tem uma capilaridade municipalista. Não, porque foi dirigente de entidade X, já foi prefeito, tudo. Tem um retrospecto interessante, tem identidade, mas você pode fazer 10 pesquisas seguidas. Eu não creio na ascensão de Benes. E aqui não é uma censura a Benes, o político, o atual deputado federal. Qualquer pesquisa que você for continuar fazendo aí, é pouco provável que ele ascenda. Inclusive, se for realmente candidato a federal, a governo, será um nome artificial, preparado pelo bolsonarismo para fazer, digamos assim, ter uma cabeça para, digamos assim, ter próximo nome ao Senado e etc. Inclusive, era essa observação que eu ia fazer. Tem se colocado como nome do bolsonarismo, na oposição a Fátima Bezerra, o bolsonarismo, que hoje é o maior opositor do PT, coloca o nome como Benes Leocádio, né? Que, não pelo tem menos nome. No interior, aqui, pelo menos pela região oeste, não tem. Mas não tem no Estado. O bolsonarismo nas eleições municipais não aconteceu também. Não aconteceu. No Rio Grande do Norte existem forças dispersas, existe fanatismo. Mas um grande nome da política do bolsonarismo no Rio Grande do Norte você não tem. Para enfrentar a Fátima, não tem. E Carlos Eduardo, vai conquistar essa capilaridade nos municípios? Olha, é um nome que pode ocupar esse vácuo. É um nome que pode ocupar esse vácuo. Mas é preciso também que a gente entenda o seguinte, que no passado ele e Fátima estiveram muito afinados. E isso poderá ocorrer de novo. As costuras no plano nacional podem determinar ou podem acabar influenciando a montagem de uma chapa aqui que tenhamos, por exemplo, Carlos Eduardo, candidato ao Senado, o candidato ao Senado de Fátima Bezerra. Isso pode acontecer. O nome do atual senador Jean Paul Prats, pré-candidato à reeleição, eu acho difícil que termine se firmando como o nome de Fátima. E aquilo também não é uma crítica ao agente político. Acho, para mim, o mais preparado dos senadores que nós temos. Dos 3 senadores que nós temos, ele é disparadamente o melhor. Mas eu estou falando aqui de costura política, de composição de forças. E quando você pensa em candidatura ao governo do Estado, é necessário que você construa alianças, que você possa atrair forças que somem. E o espaço ao Senado, de um nome ao Senado, pode ser cedido pelo PT, por exemplo, a Carlos Eduardo. Então, o espaço de vice, que hoje é de Antenor, um homem de absoluta confiança de Fátima, pode ser aberto para entrar outro componente e outra força, inclusive uma força conservadora. Esse tipo de composição o PT já fez no passado, né? Então, isso pode ocorrer. Quem enxergar a política do Rio Grande do Norte é do Brasil, com esse estreitismo, sabe? Com essa ortodoxia, com essas paixões doentias, vai se perder. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente continua o programa de hoje.